Olá, começa agora o Em Pauta. O dia 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. A data representa uma oportunidade para relembrar os desafios e as lutas por melhores condições de vida das pessoas com deficiência auditiva. E para falar sobre este tema, recebemos as professoras da Universidade Fevale, Karine Mendes e Luciana Cruz, e também a tradutora e intérprete de Libras, Adiene. Bem-vindas ao programa de hoje. Obrigada. Bom, falando sobre esse Dia Nacional do Surdo, já remeto a essa questão da importância da data de ser lembrado, como a gente comentou. Bom, é importante essa marca no dia de 26, porque aqui no mês de setembro é o mês azul, é uma marca que é a história do surdo. Quando foi criado o INES, a primeira escola de educação de surdos, por isso que foi escolhida essa data, no mês de setembro, e foi divulgada em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul também começou a história junto com o professor Ernest Rouet. Dom Pedro II convidou ele para vir aqui para o Brasil a ensinar a prática no local, para apoiar e ajudar como professor para a comunidade surda, no INES, no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele que começou a ensinar e divulgar. É uma marca importante, o dia 26 de setembro, para toda a comunidade surda no Brasil. Certo. E a lei oficial, né, como oficializada, ela é recente, ela tem apenas 9 anos, né? Uhum. Exatamente. Por isso que é importante esses momentos, né? Por isso que a data de hoje é importante para a gente poder marcar essa conquista e divulgar para que mais eventos tenham acessibilidade, para que os surdos tenham a língua de sinais respeitada e que eles possam transitar pelos diversos espaços utilizando a língua natural para eles, que é a língua de sinais, né? É uma conquista. É importante salientar que a lei, ela vem como uma conquista dos surdos. Foi uma luta dos surdos por essa lei e continuam até hoje ainda lutando para fazer com que essa lei tenha mais vigor e que mais espaços tenham acessibilidade para os surdos, que é a língua de sinais. É tão importante que, de acordo com, a gente falando um pouco em números, de acordo com o censo de 2010, ele nos mostra que mais de 2 milhões de pessoas têm essa deficiência auditiva. O número global, falando de deficiência, de alguma deficiência, são 45 milhões, mas a surdez são mais de 2 milhões. Então, realmente, né, professoras, a importância de ter ações e um olhar para essas pessoas. Uhum. Exatamente. E assim, poder entender essa especificidade como uma diferença linguística. Eles têm essa diferença e para eles conseguirem acessar os diversos espaços, os lugares, a escola, a faculdade, que se respeite isso, né? Que eles tenham esse direito de ter um intérprete quando eles vão ao médico, que isso a lei também prevê, que os espaços públicos tenham um intérprete para que eles tenham acessibilidade, que é uma luta ainda, né? Ainda são raros, na verdade, são raros os espaços que disponibilizam o intérprete, mas eles continuam nessa luta para ter esse direito respeitado, né? Conquistado. Isso é importante, colocado pela professora, porque nós, inclusive, nos preocupamos aqui na TV Fevale em termos a questão das Libras. A Diane, que está aqui do nosso lado, ela também está ali naquela janelinha, no canto inferior direito da tela, na programação, tanto nesse programa hoje, Em Pauta, que a gente tem o prazer de receber ela, vocês também, e nos outros programas a gente costuma colocar aquela janelinha. A importância de ter, daqui a pouco, numa programação aberta, em qualquer programa isso, né, professoras? Sim, é muito importante esse momento. É maravilhoso na rua, nos movimentos, quando eu encontro e vejo a janela de Libras. Como isso me chama atenção e me traz informações. É importante porque a gente não tem informação nenhuma, não sabe de nada, porque falta a língua de sinais. E aí se perde a informação. A lei de acessibilidade é para todos, não é só aqui na Fevale, mas todos os lugares precisam ter
O shopping, banco, médico, o hospital. Eles precisam usar a acessibilidade para facilitar a comunicação. Senão fica limitada a comunicação para fora de casa. É importante esse momento. Eu tenho orgulho de trabalhar aqui na Fevale porque eles abrem acessibilidade para todos, para respeitar os direitos de todos, inclusive do surdo. Karine, como é que tu tem visto isso na prática, no teu dia a dia? É respeitado? Existe uma deficitário essa questão da comunicação em relação à pessoa surda? Bom, é um pouquinho difícil, porque é uma língua de identidade própria, tem uma cultura própria, a cultura do surdo. É um pouco complicado. Mas está vindo desde o passado, a gente se habitua a oralizar, a falar. E vai avançando. A comunicação total precisa romper essa barreira e usar a língua de sinais. A história mostra isso. Hoje se mostra uma vida bilíngue. A lei oficializou a língua de sinais dentro da sociedade. A sociedade precisa começar a respeitar a língua. Precisa aceitar e ter conhecimento da língua, conhecer a cultura surda, conhecer de cada grupo dentro da sociedade a sua identidade. A comunicação hoje está mais fácil. Para mim, hoje não é difícil. Eu tenho vários lugares que as pessoas conhecem. Hoje tem curso de Libras, tem o básico, o intermediário, o avançado, desde o inicial, e vai divulgando. Diferente do passado, que não se tinha nada disso. Hoje não é tão difícil, hoje está bem mais fácil, porque abriu bastante, as pessoas estão aceitando a comunicação. Importante, como a professora Karine comentou, a Fevale tem esse curso nivelado, inclusive a professora Karine ela dá aula para turmas mais avançadas e a professora também, né? E isso está na grade curricular dentro dos cursos oferecidos aqui na universidade? Sim, agora em outubro vai começar então o curso de Libras intermediário que vai ser ministrado pela Karine, que foi pensado em função assim da gente ver realmente a importância da acessibilidade e da gente ver essa resposta dos alunos, porque eles fazem a disciplina de Libras e daí eles, tá, mas eu queria aprender mais, eu queria aprofundar um pouco mais, porque com uma disciplina só um semestre não consegue aprofundar uma língua. Então, o objetivo desse Libras intermediário é de que eles possam aprofundar, depois poder fazer um curso de tradutor e intérprete de Libras, que é também um curso que a gente terminou agora esse mês. Foi um curso bem extenso, ele teve duração de 1 ano, um curso de extensão, que foi também uma demanda assim, profissional, né? A gente percebia essa procura a gente percebe ainda, então, né, que o mercado precisa de profissionais, precisa de intérpretes de Libras, e a gente, então, pensou em abrir esse curso e tivemos uma grata surpresa que a gente conseguiu formar uma turma muito boa, e que agora pode participar do mercado, trabalhando com a inclusão, trabalhando com a acessibilidade para os surdos. Justamente era essa a minha pergunta, como se dá o mercado de trabalho nessa área? Quais são as opções? O mercado de trabalho está em ampla expansão, porque em função da lei, primeiro, né, que foi essa conquista dos surdos, e com essa lei eles estão conseguindo expandir os espaços de trabalho e os surdos precisam dos intérpretes. Por onde eles andam, eles precisam desse profissional, que antigamente, para eles terem acesso aos lugares, eles acabavam sempre levando algum familiar ou algum amigo próximo para servir de intérprete, mas isso não é o ideal, né? O ideal é que se tenha um profissional, porque tem vários lugares que eles transitam que existe a questão do sigilo. Então, por exemplo, no curso, uma das disciplinas do curso, um dos módulos, é de ética. E daí, nesse módulo, eles vão perceber, eles vão entender que tudo que é dito numa interpretação fica ali. Eles não podem sair da interpretação e contar numa roda de amigos, tal coisa ele disse, ou se beneficiar, incentivar alguma questão, se beneficiar. Não,
Então, os intérpretes então precisam desse curso, né? Porque vai dar uma formação para eles poderem atuar profissionalmente. É interessante essa questão, porque às vezes a gente não pensa, mas realmente tem essa questão da credibilidade e confiança também. Claro. Por exemplo, aqui nós temos nas disciplinas os intérpretes. E tudo que é sinalizado ali, eles têm uma questão ética muito importante. Tudo que é dito numa sala de aula, bom, fica ali. Não tem aquela coisa assim, tu deveria ter feito. Não, é profissional. Ele interpreta a aula, ele serve como uma ponte de ligação entre o professor e o aluno. Ele não anota para o caderno do surdo, ele não dá recado para o surdo, ele faz o trabalho dele, ele é a voz do professor, ele é a sinalização do professor. Esse é o trabalho dele. Ótimo. E quantos alunos hoje nós temos na Universidade Surdos? E na Escola de Aplicação, enfim, na Fevale? Nós temos 7 na graduação, 2 na Escola de Aplicação e um que está fazendo mestrado, que é a Karine, aluna do mestrado de Letras. A Karine, aluna, graduada agora, pós-graduada? Sim, mestrado em Letras. Aqui eu comecei nesse ano, muito interessante. O motivo para me profissionalizar ainda mais, me desenvolver nisso, desafios novos, conhecimentos novos. E eu estou buscando avançar nessa área e focar em letras. Porque eu estou preocupada com o futuro, para melhorar a língua de sinais. Eu quero pegar Libras e desenvolver na minha formação no futuro para ensinar ainda mais. E assim, a Karine, assim, ela é também um exemplo, né? Porque foi a nossa primeira aluna do mestrado, uma aluna surda, então, né? E importante, assim, o espaço que a Karine desenvolve como um espaço, assim, de mostrar para os surdos, né? Dos outros surdos poderem ver, olha só, a gente consegue, a gente também pode, porque muito tempo eles não tinham esse acesso, porque não tinham a língua de sinais respeitada. Então eles também não conseguiam muitas vezes fazer faculdade, porque faculdade era cara. E daí eles tinham que, além de pagar a sua faculdade, eles tinham que pagar o intérprete. Então, raras eram as pessoas que conseguiam, né, pagar a faculdade e pagar o intérprete. E hoje já é diferente. Por conta da lei da Libras, o intérprete, ele é um direito. Então, ele não onera o aluno, assim. Os alunos surdos, eles pagam a mesma mensalidade que todos os alunos e eles têm direito ao intérprete em todas as disciplinas e todos os eventos que acontecem dentro da instituição. Tá certo. Eu quero continuar esse assunto depois do nosso intervalo. A gente vai para um breve intervalo para falar um pouquinho mais na volta sobre esse Dia Nacional do Surdo. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Em Pauta de hoje, que fala sobre o dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional do Surdo. Nós estamos gravando esse programa hoje, que é comemorado esse dia, que é lembrado esse dia. E nós voltamos com as professoras Luciane Cruz, Karine Mendes e Ediane, tradutora e intérprete aqui da Universidade Fevale. Bom, nós falávamos no bloco anterior sobre essa questão da lei, né, que fala da exigência, da questão de ter um tradutor e intérprete acompanhando o surdo, professora. Sim, é a lei da Libras, então, né, que dá ao surdo esse direito de que ele tenha em todos os lugares onde ele necessite de um tradutor e intérprete, que isso seja disponibilizado para ele sem que ele tenha que arcar com esse custo, assim, nos órgãos públicos, no caso, né, nas instituições de ensino. Isso é um direito que ele tem, né, ao tradutor e intérprete de Libras, em todos os espaços, em todos os eventos que forem necessários, né. No nosso caso, em aula, nas oficinas, semana acadêmica, palestra, formaturas,
Então, o que acontece também nas formaturas é que tem algum formando que tem um convidado surdo. Aí eles acionam a instituição e a instituição, então, oferece, né, possibilita que tenha acessibilidade através do intérprete. Eu queria avançar um pouquinho nessa questão prática da professora Karine. Professora, a tua deficiência é de nascença. Como é que foi a tua inserção na escola, né? Como é que foi para ti lidar com essa situação? Bom, eu nasci surda profunda, nasci assim. A minha mãe, quando estava grávida, teve rubéola, muito tempo atrás. Não tinha vacina, eu nasci surda. Quando eu tinha 1 ano, mais ou menos, aí eles perceberam que era surda. E agora o que eu vou fazer? Já com 1 ano de idade, procuraram uma clínica. Aí eles mandaram colocar numa escola normal e usar o fono para aprender a falar, oralizar. Foi o que aconteceu. Eu participei na escola de ouvinte, a escola regular. Não tinha língua de sinais, eu era a única surda, foi muito difícil o desenvolvimento. Eu fui crescendo, aprendi a oralizar com o fono. Era muito exigido a oralização, eu usava o aparelho para poder ajudar, era uma exigência muito forte. Hoje é diferente, o fono aceita a língua de sinais, respeita a Libras. Ensina a oralizar, sim, mas respeita a língua. No passado era muito difícil, eu não tinha esse respeito. Depois, na escola regular, percebi que eu era diferente. Porque eu demorava para me comunicar, eu ficava tentando falar. Eu vi o gestual das pessoas, tentava me adaptar com o jeito do ouvinte, mas eu, surda, dentro do mundo ouvinte, fui aprendendo algumas coisas, escrevendo. Eu copiava, mas eu não entendia o significado de nada. Totalmente ignorante dentro da escola. Na escola bilíngue, aos 13 anos, foi quando eu percebi que a minha vida mudou. Eu percebi que eu não era a única pessoa surda no mundo, que tem mais pessoas surdas, que eu não era sozinha. Aí eles tinham a mesma língua que eu e me ensinaram a Libras. Eu desenvolvi muito rápido, então. Eu consegui me comunicar normal. Antes eu não conseguia. Eu pensava assim, será que eu não sou normal? Mas eu fui me desenvolvendo. Mas depois a comunicação me ajudou a ter uma vida normal. Hoje, a minha família é normal. O meu marido é surdo. Eu tenho 2 filhas que são ouvintes. Eu tenho uma menina de 3 anos, a Laura, a Júlia, que tem 9 anos. E elas são bilíngues, normal. Elas usam o português e a Libras. Interessante. E Karine, no tempo da escola, a escola normal, que não tinha os métodos corretos, né, para poder ter a interação, a comunicação correta. Tu sentia algum preconceito? Bom, no passado, na escola regular, não tinha metodologia especial para mim, nada. Para nenhum tipo de deficiência, era tudo igual ao ouvinte. Mas eu não aprendia nada, nada. A professora não tinha estratégia de como disseminar o conhecimento. Aí eu percebi a dificuldade, com certeza. Eu repeti o primeiro ano várias vezes. A minha família percebeu que tem alguma coisa errada, isso não está certo. Até que encontraram uma escola de surdos e me mudaram para lá. E eu desenvolvi. Aí eu percebi que antes tinha um pouquinho de preconceito, sim. Os meus colegas, principalmente, faziam bullying comigo. Eu sofri bastante, porque ficava sempre isolada. Muito isolada.
mas eu sempre fui muito forte, tentar lutar para ter a minha igualdade, ter meus amigos. No passado foi muito difícil, mas a lei hoje mudou. As escolas de inclusão, o EAD, a escola especial, tudo ficou muito mais fácil. E eu percebi que hoje não tenho preconceito nenhum. Uma vida normal, alguns lugares, na loja, no shopping, aqui na Fevale tem acessibilidade. Então, para mim é tranquilo, não sinto preconceito. A minha família não tem preconceito nenhum, meus vizinhos também, é uma vida normal. Eu agradeço muito a Lei de Libras. Hoje que a gente está comemorando no dia 26, é uma marca muito importante. O movimento surdo não pode parar. É uma marca de orgulho nossa para a comunidade surda, para disseminar aqui no Brasil e no mundo também. Queria te fazer outra pergunta em cima disso. Com que idade tu chegaste nessa escola bilíngue? E eu imagino a tua alegria dessa descoberta, né? De poder se comunicar com uma metodologia correta, adequada para ti. Bom, eu cheguei na idade entre 12 anos. Aí eu percebi que eu não era a única no mundo, eu pensava que eu era a única surda no mundo. Eu percebi que tinha uma língua que usavam as mãos. Por exemplo, hoje a intérprete está usando as mãos. E eu me percebi como sujeito, que eu sou uma pessoa igual ao ouvinte. Quem usa aparelho tem a sua própria identidade, e eu descobri a minha identidade. Foi muito forte para mim, foi um dia marcante. Foi quando eu descobri a metodologia dentro dessa escola bilíngue, que usava o português, ensinava português, matemática, geografia, todas as coisas. A professora usando língua de sinais. Toda a escola usava. Eu fiquei encantada, a metodologia perfeita, a metodologia certa dentro da escola bilíngue. É importante para o aluno surdo, é importante para que ele descubra a sua identidade como sujeito surdo. Ele precisa, eu demorei muito para encontrar a minha identidade, encontrei isso só aos 12 anos. O meu nome é Karine, aí eu descobri que eu tinha um sinal. Eu encontrei isso, demorou muito, depois foi um desenvolvimento normal. Ótimo. E professora Luciane, confesso que até na produção do programa eu tive uma dúvida. O termo correto que a gente utiliza é surdo, deficiente auditivo. Qual é o termo correto, né, que a gente deve se dirigir? É a palavra surdo. Pela identificação, por isso que a Karine já falou antes, né, da identificação de um grupo que não se percebe deficiente. Eles têm uma diferença linguística, e por conta disso eles preferem a expressão surdo, porque com essa palavra significa então que eles têm uma experiência visual de mundo, né? Eles se comunicam pelos sinais, eles têm uma percepção maior pelo visual. E nós temos também na universidade... Ou seja, o termo surdo não é nem um pouco pejorativo. Não é nem um pouco, inclusive o contrário, né? Os surdos que usam a língua de sinais, eles não gostam de ser chamados de deficientes auditivos. Eles lutam para que seja, que se diga, né, surdo. Independente de que tem alguns surdos que escutam um pouquinho ou quem não escuta nada, todos os que usam a língua de sinais são surdos, por uma identificação cultural, de experiência de mundo, né? E nós temos também os alunos que são deficientes auditivos, que são os alunos que usam o aparelho auditivo e que, através desse aparelho, eles conseguem dar conta da audição, de entender a fala, mas não se identificam com a língua de sinais. É uma identificação muito mais cultural do que clínica. É uma identificação cultural. Surdos se identificam com a língua de sinais, usam a língua de sinais. Deficientes auditivos não usam língua de sinais, se identificam pela fala, pelo uso do aparelho. Podemos classificar dessa forma, deficiente auditivo, que tem uma pequena alteração, talvez, no ouvir e que precise de algum aparelho. Pode ser, mas também muito mais assim de identificação mesmo, porque tem alguns alunos, nossos inclusive aqui, que se usassem aparelho, conseguiriam ouvir, mas eles não se identificam com essa cultura.
eles se identificam com a cultura da língua de sinais, com a cultura visual. Inclusive, tem alguns alunos que conseguem até reconhecer uma fala próxima, né? Mas eles preferem a língua de sinais. Eles lutam pela língua de sinais, que é o jeito natural que eles têm para se comunicar. É o jeito que eles não precisam, eles dizem assim, que eles não precisam ficar pensando como que eles vão falar. A língua de sinais é natural para eles, flui naturalmente. É a expressão deles. É importância, professora, dessa data, quero voltar ao dia 26, né, que é uma data estipulada já por lei. Como a gente comentava antes com a Karine, a importância desse mundo, dessa igualdade, né? Porque se cada vez mais as autoridades, as questões públicas se preocuparem, né, cada um de nós nos preocupamos, por essa questão da comunicação para todos, né, eu acho que é fundamental. Exatamente. Muito importante. Esse dia de hoje, então, como marco, né? E vários eventos vão acontecer, estão acontecendo, alguns já aconteceram no fim de semana, para poder mostrar para a comunidade em geral a importância da língua de sinais para os surdos e para a acessibilidade no geral. Quanto mais pessoas tiverem esse reconhecimento, melhor vai ser a acessibilidade para que todos consigam se comunicar, que o que a Karine dizia antes, né, de poder ir numa loja, poder comprar e ser bem atendido, né? É só uma barreira de comunicação que as pessoas têm. Tá certo, nosso tempo está terminando. Karine, quer deixar um último recado? Bom, a última frase eu quero que vocês, ouvintes, percebam. Não pensem que o surdo é triste, mas ele é feliz, porque não é um momento só do dia 26, não é só hoje, tem que ser todo dia lembrado. É importante mostrar para a comunidade, para a família, para os vizinhos, passar essa informação que o surdo, ele tem a sua identidade surda, ele tem a sua língua. A lei já mostra isso. É uma oportunidade de divulgar a lei. Esse momento, o Setembro Azul, é para lembrar o valor da cultura surda. Aqui dentro do Brasil, aqui na Fevale e em todos os lugares. É um momento importante. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar e passar essa informação. Perfeito, perfeito. Acho que está dado o recado através da Karine. E eu quero agradecer a presença de vocês todas no programa de hoje. Obrigada. Obrigada pelo convite, né? E por marcar esse espaço hoje, né, de divulgação da língua de sinais. E que tenham mais momentos assim, mais espaço e mais acessibilidade. Ediene, como é que foi essa experiência desse lado? Experiência nova desse lado. Traduz para mim, por favor. Obrigada. Uma experiência diferente, né? Porque a gente sempre eu sempre digo, nós somos apenas a voz, somos a ponte. O intérprete é uma ponte que liga o mundo do ouvinte com o mundo do surdo, né? E uma ponte a gente passa por ela às vezes e nem percebe a importância dela. Ela liga dois caminhos, liga dois mundos e o intérprete tem esse papel. É uma experiência bastante interessante estar do lado de cá hoje, compartilhando esse momento que também, para nós que convivemos junto com a cultura surda, é muito importante, porque a gente sabe o quanto eles lutam pelo reconhecimento da língua, pelo reconhecimento de sujeito que não tem nem limitação para comunicação, é apenas uma língua diferente, uma oportunidade realmente maravilhosa. Que legal, bacana. E o programa Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode ver e rever esse programa através das nossas redes sociais, youtube.com/tvfevale. Até a próxima. Tchau, tchau.